Vamos ler a palavra de Deus. Aí abra sua Bíblia no livro do profeta Sofonias, no capítulo 3. Diz assim: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte de diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas promessas contidas na tua palavra, pela verdade, pela orientação que nós recebemos dela, pelo verdadeiro alimento espiritual que ela é para nós, sustentando o nosso espírito. E é isso que nós precisamos mais uma vez essa noite. Ouvir a tua voz, a voz do Espírito Santo, falando ao nosso coração, suprindo as faltas, as nossas necessidades. Que a tua palavra venha a cada um de nós essa noite. E que eu seja, Senhor, um instrumento teu. Te peço graça, te peço misericórdia sobre a minha vida e a unção do teu Espírito, o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a palavra e ela produza tudo aquilo que o Senhor deseja na vida de cada um de nós. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, livro do profeta Sofonias, talvez um profeta pouco citado, não é pouco pregado, mas é a palavra de Deus, é inspirada pelo Senhor, e ele foi um profeta levantado por Deus, como todos os profetas verdadeiros, para trazer uma mensagem ao seu povo. O objetivo de Deus em levantar um profeta era que esse homem fosse a voz de Deus para aquelas pessoas. E Sofonias é levantado para pregar a restauração ao povo de Judá, ao Reino do Sul. Ele é levantado por Deus para trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de que haveria um momento de restauração, mas ao mesmo tempo a profecia sempre é também um alerta. E o alerta dos profetas normalmente é este: Deus pode fazer muito por vocês, mas voltem-se para o Senhor. Mas entreguem suas vidas a Deus, mas consertem o caminho, não é, que anda tortuoso. Então essa é a mensagem de Sofonias: acordar aquele povo para que eles pudessem voltar para o Senhor. E essa mensagem profética, ela é interessante, porque ainda é bem atual para os nossos dias. Nós não somos Judá, nós não somos Israel, mas nós somos igreja do Senhor. Assim como Judá e Israel foram povo de Deus, nós também, igreja do Senhor, somos povo de Deus hoje em dia. E Deus tem planos para nós, Deus tem palavra, tem alerta, tem direção, porque Deus nunca abandona o seu povo. E por mais que Judá tivesse errado, a palavra vem para trazer conserto. Da mesma forma, Deus não abandona a igreja, pelo contrário. Ele deu palavras à igreja dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então Deus protege a sua igreja, embora nós como igreja possamos errar. Inúmeras vezes, como o povo de Deus errou várias vezes na sua caminhada. Então essa mensagem é atual, porque nós também como igreja cometemos erros. E a palavra de Deus ainda é a mesma para nós como foi para Israel. Voltem para o Senhor, consertem os erros, não é? Corrijam as falhas, se aproximem novamente de Deus, não andem distantes, porque o caminho de longe de Deus é um caminho de morte, é um caminho de derrota. Então a palavra continua sendo a mesma, é tempo de voltar para o Senhor. E no fim da sua profecia, nós lemos aqui o último versículo, né, do 3º capítulo do livro. Ele, nesse 3º capítulo, no final da sua profecia, ele fala de um tempo de restauração. E há aqui várias indicações do profeta falando do dia do Senhor. Embora sem conhecer Jesus, embora Jesus ainda não fosse uma realidade, Deus já estava falando através daquele profeta a respeito do dia de restauração, o grande dia do Senhor, como ele fala aqui.
E essa é uma alusão direta a um dia que nós esperamos, que é o dia da volta de Cristo, que é o dia da correção de todas as coisas, que é o dia da revelação de todas as coisas, e nós aguardamos por esse dia. No capítulo 1 de Sofonias, no versículo 7, ele diz assim: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Essa palavra é para a igreja. Nós aguardamos o dia do Senhor. Você acha que ele está perto ou longe? A sensação cada vez maior é de que perto está o Senhor. Se aproxima o dia do Senhor. E aqui o profeta revelando na sua palavra ao povo de Deus, perto está o dia do Senhor. No mesmo capítulo 1, no verso 14, ele diz mais uma vez, olha, está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Olha a palavra, atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso, anunciando o que está para acontecer, dias que estão para se cumprir. O dia do Senhor está próximo. Para nós, igreja, isso é motivo de alegria, não de medo, não de aflição. Mas como diz aqui o texto, atenção, o dia é amargo, porque até o poderoso vai clamar nesse dia. Ou seja, para aqueles que estão longe de Deus, esse dia é calamitoso. Mas para aqueles que estão próximos, esse dia é dia de esperança. A mensagem do profeta é essa, em todos os tempos, para nós, igreja, também. Se você está perto de Deus, não há o que temer. Se você está buscando a Deus, não há o que se preocupar com esse dia. Mas para aquele que está longe, para aquele que está no erro, no engano, esse dia é um dia terrível, como ele diz aqui, é um dia de angústia, é um dia de sofrimento, é o que revela a palavra. Mas nós, igreja, ansiamos, ou pelo menos deveríamos ansiar por esse dia. Como muitos louvores que nós cantamos, né? Nós aguardamos por esse dia. Então, para nós, não é um dia de calamidade, não é um dia de angústia, não é um dia de medo, muito pelo contrário, é um dia de livramento, é um dia de restauração. E é essa promessa que Sofonias anuncia ao povo de Judá, porque está perto esse dia em que todas as coisas serão restauradas, em que a verdade virá à tona, em que Deus estará se revelando a toda a humanidade. Então, perto está o dia do Senhor. E segundo diz Sofonias, Deus já está trabalhando por esse dia. Deus já está preparando este dia, e é esta realidade que a gente vê hoje. Mas no último versículo que nós lemos aqui, no verso 20, ele diz, naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Essa ideia da reunião dos salvos, a reunião do povo de Deus, ele vai fazer voltar, ele vai ajuntar, ele vai reunir, ele vai fazer conhecidos diante de todos os povos da terra, quando eu mudar a sorte de diante de vossos olhos. Deus é aquele que muda a sorte, irmãos. É aquele que muda a história. A igreja pode passar por sofrimentos, a igreja pode passar por lutas, por dores, e passou por isso ao longo dos últimos 2000 anos. Sempre foi assim. Mas quem é o Salvador? É o mesmo. Quem é que dá livramento? É o mesmo. Quem é que protege? É o mesmo. Quem é que muda a nossa sorte? É o Senhor. Nossa sorte não depende de ninguém, apenas de Deus. Então a promessa de Deus é, eu vou reunir vocês, eu vou ajuntar vocês, e eu vou mudar a sorte de vocês. Vocês serão conhecidos de todas as nações. Como é que Deus vai mudar a nossa sorte como igreja, como povo de Deus? Em dois momentos
eu creio que essa palavra se aplica. O primeiro deles, mais óbvio, é o momento futuro. Isso vai acontecer no futuro. Deus fará isso no futuro. Ele vai mudar a sorte do seu povo, como prometeu ajudar através de Sofonias, e indiretamente creio que essa promessa cabe à igreja. A sorte mudará no futuro, porque mudar a sorte é mudar o destino, é mudar o futuro, é mudar as circunstâncias. E por que isso acontecerá? Leia aqui no capítulo 3 mesmo, no versículo número 11. Diz assim: naquele dia, referência a esse dia que esperamos, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Essa palavra tem um significado de que Deus estará promovendo uma limpeza no seu povo. O tempo do fim é o tempo também da limpeza. Como dizia a Bíblia também no Novo Testamento, a sua pá ele tem na mão e limpará a sua eira. A igreja, ela vai ser limpa pelo Senhor. A Bíblia diz que o joio habita no meio do trigo e que nós não podemos fazer nada quanto a isso, porque ao tirar o joio nós temos o risco de ferir o trigo. Então essa função é de Deus. Ele é que tem a pá na mão, ele é que vai no final separar joio e trigo. Então o que Deus fará no futuro, segundo diz o texto, ele vai cortar, ele vai limpar, vai tirar do meio de ti aqueles que exultam na soberba. Então Deus promoverá uma limpeza na sua própria igreja quando estiver no futuro se cumprindo essa palavra. Vai tirar do nosso meio a soberba. Versículo 12. Mas deixarei no meio de ti, o que, irmãos? Um povo, como é que é esse povo? Modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Duas coisas completamente opostas, o soberbo e o modesto e humilde que confia em Deus. O soberbo confia em si mesmo, o soberbo confia no mundo, mas o modesto e humilde confia no Senhor, espera no Senhor. E ele diz então que no meio do povo promoverá essa limpeza, retirando o soberbo e deixando apenas o modesto, o humilde, que é caracterizado principalmente pela sua confiança em Deus. O modesto e humilde, a característica principal dele é que ele confia no Senhor. Ele entrega a sua vida, ele entrega o seu caminho, ele depende completamente de Deus e nele ele confia. Veja o verso 13, continua dizendo: os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Esse grupo que ficar é o que nós chamamos muitas vezes de remanescente. É aquilo que sempre houve, sempre aconteceu na história da igreja ao longo do tempo. Mesmo quando a igreja se corrompeu ao longo da história, Deus sempre preservou um remanescente. Muitos chamados, poucos escolhidos. O remanescente é sempre minoria. Joio e trigo. O trigo é minoria, irmãos, infelizmente. Mas a promessa de Deus é: eu vou separar esses para mim. Esses eu vou guardar, estes eu vou proteger, estes serão o restante que não vão cometer iniquidade, não vão falar mentira, não vai ter língua enganosa, porque serão cuidados, apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Então Deus está separando um remanescente que é diferente. Esse é o trabalho que Deus está fazendo antes do dia final
antes da volta, antes do dia do Senhor. Tudo isso vai acontecer no futuro. O santo que não mente, que não engana, preservado por Deus, como diz o texto no verso 13, estes serão apacentados. O que quer dizer isso? Cuidados pelo pastor. É o pastor que apacenta a ovelha. E esse grupo será apacentado por Deus, é a promessa do Senhor. É assim que Deus mudará a sorte da igreja no futuro, ao realizar todas estas coisas como está prometido. Mas há um aspecto, através também dessa palavra, que nós podemos entender, que Deus mudará também a nossa sorte no presente. Porque talvez alguém diga, olha, o que adianta Deus mudar a minha sorte só lá na frente? Eu quero que mude agora, né? Eu quero que as coisas melhorem agora. E Deus já tem feito isso, irmãos. Deus já tem mudado a nossa sorte. Desde o dia que você se converteu, Deus mudou a tua sorte. Deus mudou o teu futuro. Deus mudou o teu destino. Você estava destinado para o inferno. Agora você está destinado para o céu. Então, Deus já mudou a nossa sorte. Através de Cristo, a nossa sorte foi mudada. O mal veio pelo pecado. Mas Deus cortou o efeito do mal, o efeito do pecado sobre a nossa vida. E é isso que Jesus fez. Então, já hoje, mudou a nossa sorte. O que nós estamos preocupados é com as circunstâncias do mundo, com o dia a dia. Isso está nas mãos de Deus. Eu recordo a você mais uma vez o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A sorte já está mudada. Quando falamos em mudar a sorte, falamos do destino. Qual é o seu destino? Você não precisa ir na cigana para ela ler o seu destino, não. Porque você já sabe qual é o seu destino. Teu destino é o céu. Tua sorte já foi mudada, teu destino já foi mudado completamente, radicalmente. Você ia numa direção, agora você vai noutra completamente oposta. Isso já foi feito por Jesus no presente. Ele nos perdoou. Veja o verso 15, o que diz. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Veja o que Deus fez. Afastou a sentença de morte, como diz a Bíblia, que pesava contra nós, Deus afastou. Deus afastou o inimigo. Quem é o inimigo? Satanás, que tinha domínio sobre a nossa vida. Não tem mais. Não tem mais. Por quê? Porque o Senhor está no meio de ti. Nós temos a presença de Deus. Jesus, Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco. Não vai estar um dia, não. Ele está hoje conosco. Entende isso? Então essa é a mudança de sorte que já aconteceu e tem acontecido na vida de muitos. Ele está com a gente para livrar, para proteger, ele está no nosso meio. Versículo 16 continua dizendo, naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, não precisa temer. Por que não precisa temer? Porque Deus está comigo. Se você não estivesse com Deus, tudo era motivo para você ter medo. Mas se você está com Deus, não há motivo para medo. Uma coisa que eu jamais entendi nesses anos todos é como eu posso ver tantos irmãos na igreja que são medrosos, irmãos. Olha, não confunda cuidadoso com medroso, né? Eu acho que a gente pode até ser cuidadoso, né? Você sabe que tem um lugar perigoso, você evita e tal. Mas a gente vê gente na igreja que tem medo. Na minha Bíblia está escrito, o perfeito amor lança fora todo medo. Não há lugar para medo, porque é Emanuel ou não é? Jesus está comigo ou não está? Eu não estou sozinho, você que crê não está sozinho. Mas para isso a soberba tem que ir embora. E você tem que fazer o que disse aquele versículo, andar na confiança do Senhor.
confia em Deus. Deus está com você, então não há o que temer, não há motivo para ter medo de coisa alguma. Veja o verso 17, como ele continua dizendo: o Senhor teu Deus, mais uma vez, está onde? Está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus está no meio de vocês, Deus está com o povo dele. Aonde Deus está? Está no meio do seu povo. Senhor Deus está no meio de ti, com alegria. Isso tem que provocar em nós esta alegria, alegria que renova. A igreja é uma alegria para Deus, o seu povo é alegria para o Senhor. A alegria de Deus não está no ímpio, a alegria de Deus está no povo de Deus. E aonde está a alegria do povo de Deus? Deveria estar em Deus. Deveria haver uma reciprocidade aí. Ora, se a alegria de Deus está em mim, a minha alegria devia estar em Deus. Pelo que eu possuo, pelo que eu tenho com Ele, pelo que Ele me dá, pela proteção que eu sinto, pela segurança que eu tenho, por tudo que eu tenho na presença de Deus, a minha alegria deve ser constante nessa presença. Então, queridos, há uma promessa aqui, mas eu preciso crer nela e viver essa promessa. Deus tem feito isso hoje, fará no futuro, como já vimos aqui, mas hoje ainda tem mudado a nossa sorte. No verso 18, os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, vergonhas. Diz: você pode estar triste porque está longe, você pode estar passando por momentos de vergonha, mas a promessa de Deus é: eu vou congregar vocês, eu os congregarei. O que é congregar? É nos aproximar, é nos reunir. Por isso a gente precisa valorizar a congregação, irmãos. Como diz a Bíblia lá em Hebreus: não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Quanto mais o tempo passa, é mais tempo da gente estar presente, da gente estar se congregando e não se afastando. Não é tempo de ninguém se afastar do Senhor. E não dá para dizer como alguns: eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado do Senhor. Como eu vi gente dizendo, essa foi a primeira fake news que inventaram aí, né? Eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado do Senhor. Isso é uma grande mentira. Não existe isso. Por isso o autor de Hebreus diz: não deixe de se congregar, não deixe de estar, porque é na congregação que Deus abençoa ao triste, ao chateado, ao angustiado. E ele diz: eu vou congregar, eu vou trazer vocês e aproximar vocês e trazer vocês para mim. É na congregação que nós temos tudo isso. E há pessoas que simplesmente deixam de congregar, que simplesmente se afastam, achando que isso vai tirar a tristeza. Muito pelo contrário, isso vai aumentar a tristeza. Cada vez mais a tristeza vai aumentar. E também na promessa está o verso 19: eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Deus está dizendo: eu vou reunir vocês, vou tirar a vergonha de vocês, vou firmar vocês. Mesmo aquele que hoje está sofrendo, há aqui uma promessa de que você será recolhido, firmado, aprumado. É isso que Deus faz, irmãos. É na presença dele que a gente é restaurado. É na presença, é na congregação que nós somos curados. As coisas funcionam assim, é dessa forma que Deus faz. Veja que essa promessa, mudar a sorte, não é a promessa para uma pessoa. A gente tem a tendência de olhar as coisas tudo no âmbito pessoal. O que Deus vai fazer por mim? Deus vai fazer pelo
povo de Deus. A promessa aqui, toda essa promessa que a gente leu, é para o povo de Deus, é para a igreja do Senhor. Não é individualmente cada um de nós, não, mas é para nós juntos. É na união que o Senhor derrama a sua bênção, não é o que diz a Bíblia? É na unidade dos irmãos. Lê lá o Salmo 133. A bênção é derramada quando nós estamos juntos, reunidos em seu nome, aí a bênção vem. Então essas promessas não são para serem desfrutadas individualmente, egoisticamente, mas em conjunto, como povo de Deus. Eu vou mudar a sorte de vocês. A sorte de vocês está nas minhas mãos. Se você precisa que Deus mude a sua sorte, só há um caminho. Volte-se para Deus. E não há como voltar-se para Deus sozinho em casa, é na congregação. Porque a promessa de Deus para você que está sozinho, ele diz assim, eu vou te congregar. Eu fico pensando naquela pessoa que está fora da igreja achando que está tudo bem, e Deus está dizendo assim, olha, para mudar a sua vida, eu vou congregar você. Ela acha que sem congregar está tudo bem. Ele está dizendo, não, vai ficar bem quando você congregar. E se você quer que eu te ajude, eu vou te trazer de volta para a igreja. Eu não vou te ajudar aí na tua casa onde você está aí chorando mágoa, não. Eu vou te ajudar trazendo você de volta para a igreja, para a congregação. É aí que você vai ser ajudado. Então vai ser bem frustrante, né, para aquele que não quer voltar. Vai ser, se quiser ser abençoado, vai ter que deixar Deus trazer você de volta. É isso que Deus está dizendo aqui. Ao povo dele. Mas é para o povo dele. E é aqui que você tem que estar. O povo de Deus está na congregação de Deus. O povo de Deus está na comunhão dos santos. E a palavra final, que nós lemos primeiro aqui, né? Eu comecei do final. A palavra final que lemos primeiro, no verso 20, diz, naquele tempo eu vos farei voltar. E vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Você quer que a sorte mude? Volta. Quer que a sorte se altere, seja transformada por Deus? Volte para o Senhor. Volte para a congregação. Volte para a comunhão. É ali que ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. É na comunhão, é na companhia, é junto que nós somos abençoados. Não é cada um por si, não. É todo mundo junto. E aí Deus abençoando, trabalhando, mudando, transformando. É só eliminar a causa. Elimina a causa e o efeito vai cessar. Seja para Deus motivo de alegria. É como disse o Senhor Deus está no meio de ti. Se alegre nele. Seja para ele a alegria do Senhor. Que ela seja encontrada na nossa vida. E aí eu posso garantir para você a promessa feita aqui. Tua sorte mudará. Tua sorte vai mudar. Volte-se para Deus. Você vai ver a diferença. Vamos orar? Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio nas Tuas promessas. Mas eu te peço, ó Deus, dá entendimento ao Teu povo. Como há engano no nosso meio, Pai. Como há pensamentos equivocados, de que podemos ser abençoados individualmente, egoisticamente, longe do corpo. Como isso é enganoso, Pai, como isso é pernicioso. Como algumas pessoas acham que podem viver suas vidas longe da congregação. Que engano terrível, meu Pai. Tira esse engano do coração dos irmãos. Traz o povo para a tua casa, congrega-nos, Senhor, prepara-nos para esse dia que está chegando, o grande e temível dia do Senhor que se aproxima. E nós vamos viver essa proximidade juntos, aproximados cada vez mais pelo teu sangue, Jesus, para viver a vida que o Senhor tem para cada um de nós como igreja, para experimentar a restauração da sorte, a mudança que o Senhor já realizou
quando salvou cada um de nós e mudou o destino da nossa alma. E agora a gente caminhe juntos, Senhor, para que tudo que o Senhor planejou venha se cumprir na vida da igreja. É o que eu te peço, orando por cada um dos meus irmãos, abençoando cada um deles, meu Deus, com a verdade da tua palavra, para que a verdade liberte. Em nome de Jesus. Amém.